protetor de corrente caiu. Caiu não, né? Quebrou a orelhinha que fica na balança. Agora eu tô... Cai! Tá vazando gasolina. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal, diretamente aqui do estado do Pará. Estamos em Jacareacanga, que fica ao lado do rio Tapajós, e aqui também na BR-230, mais conhecida como Transamazônica. Chegamos aqui ontem e estamos nesse hotel aqui do posto de gasolina. As motos ficaram ali, agora são quase 6h30 da manhã, ainda tá escuro. Lacapel se arrumando. E quartinho aqui, bom, olha só o estado da roupa. Agora nós vamos tomar um café da manhã, quer dizer, agora não, porque ainda não tem ninguém lá no refeitório. Mas vamos tomar um café da manhã e o objetivo de hoje é chegar em Apuí. São 275 quilômetros a partir aqui de Jacareacanga. Pronto, já tomamos café, bagagem arrumada, abastecer a moto, a gente já tá aqui na frente do posto e seguir para Apuí. Ativar aqui o spot, rastreador via satélite. Não tô enxergando aqui, peraí. Aqui, pronto. A chave ficou no baú. A chave da moto. Ficou na pochete, na verdade. Pochete da Wolf. Água abastecida. Vamos lá. Teve festa ontem, ontem foi sábado, de sábado para domingo foi uma barulheira. Ó, o dia lindo de Deus amanhecendo. A gasolina está 7,48. É mole. Moto abastecida, 16 litros, R$120 da primeira partida aqui. Ah, tem que abrir a torneirinha, né? E torneirinha. Aí, ó. Redondinho assim, sem acelerar. Aí depois que ela esquenta faz um barulho medonho. Moto abastecida. Seguimos. Ei, meu Deus, esse sol aqui do norte é lindo demais. Começar esse dia agradecendo a Deus pela oportunidade de estar conhecendo mais uma vez o trecho aqui da Transamazônica, pedir a proteção dele para que possamos vencer os desafios do dia, gravar um conteúdo legal para vocês, aproveitar a viagem também, né? Falo também aqui sobre os apoiadores do canal, BNP Seguro. Se você precisar de seguro de carro, moto, casa, fale com o Eduardo da BNP, ele vai fazer uma boa cotação, transferência também. Seguro viagem da Vitalcard, a única operadora que não necessita, que eu encontrei, né, que não necessita de adicional para cobertura de moto. E lá, se você fizer o seu seguro pelo link que está na descrição, você pode usar o meu cupom de desconto THI Noronha. Wolf Attack, produtos táticos,
Entre lá no site, com certeza vai ter alguma coisa que lhe agrade e seja útil para você, assim como é para as minhas viagens, bolsas, mochilas, canivetes, garrafa térmica. Agora são 7 quilômetros até chegar na parte de terra. O total de hoje 275. O amortecedor da minha moto estourou, não aguentou o tranco. Vamos ver como que ela vai se comportar aí na buraqueira da Transamazônica. A princípio são 60 quilômetros de estrada ruim. E aí quando passa na divisa Pará-Amazonas, melhora consideravelmente. Ontem nós fizemos as manutenções nas motos. A embreagem da moto do Lê começou a patinar. Ele tinha os discos aqui na bagagem, né? E aí lixamos os separadores, abrimos a tampa lateral e foi colocada esses outros discos que ele tinha. A princípio voltou a funcionar. A minha moto tinha perdido o freio traseiro, estourou o flexível. Nós já trocamos também. E agora é seguir aí para ver se dá certo da gente chegar até Lábrea. Faltam uns 900 quilômetros para concluir a Transamazônica de ponta a ponta. E esse aqui é o portal da cidade. Vamos bater uma foto aqui e uma foto ali no outro que tem na pracinha, que é aqui na frente. Ó o jaca. Aqui já é a Transamazônica, então para lá Apuí e para a direita Itaituba. Registro feito. Seguimos. Sete e meia da manhã. Queria tirar uma foto aqui, mas o pessoal tá confraternizando aqui na pracinha, onde está escrito Jacareacanga. Colocaram até um trailer aí, ó. Bem onde está o nome. E aqui já começa a terra. Aqui em Jacareacanga tem uma prainha no rio Tapajós. Mas ontem, como nós precisamos fazer a manutenção e terminamos à noite, não deu para ir ontem. E hoje nós optamos por não passar lá e seguir viagem o mais rápido para poder chegar cedo em Apuí. A gente precisa descansar também, né? Tá sendo bem corrido, né? Esses contratempos com o tempo, molhando a estrada, e com as motos tornam a viagem mais cansativa. Lembrando que isso não é uma reclamação, nós já sabíamos que problemas poderiam acontecer pelo fato das motos serem antigas, e faz parte. Eu já fiz esse trajeto com a 800, já visitei a prainha, então agora é tentar concluir o objetivo primário dessa viagem aqui, que é a travessia completa da Transamazônica. Olhem isso aqui, que coisa mais linda que tem aqui nesse trecho da Transamazônica. Uns alagados com... tá molhada a ponte, com várias árvores. Eu não consigo olhar pro lado aí. Na hora que aparecer outra eu vou mostrar pra vocês.
Esse aqui é o rio Muiçuzinho. Igarapé Muiçu. Ó, esse aqui é bonito, hein? Igarapé que parece rio. Uma das coisas que você precisa ter certeza antes de sair de casa é se certificar que a suspensão da sua moto esteja boa. E não existe coisa pior do que andar aqui nessa estrada com um amortecedor ruim. Trava totalmente a viagem. Ó, tô andando aqui a 20 km por hora. Agora imagina ter que andar 200, 300 km nessa velocidade. Coloque um amortecedor preparado, se for o caso, porque é difícil demais. Algo pior existe, né? A moto quebrar. E esse trecho aqui tá com areia. Uns 20 km para divisa de estado. Vamos ver se realmente melhora. Você sai de um buraco e entra em outro. É muito desgastante. Vamos ver aqui, eu acho que a divisa é aqui. Depois de 60 sofridos quilômetros, andando a 20 por hora. Vamos ver se esse aqui é o rio da divisa, o Igarapé da divisa. Não tem a placa. É aqui mesmo, ó. Vamos ver se aqui tem a placa do quilômetro 0. É essa, Igarapé Palmares. É aqui mesmo. Chegamos no quilômetro 0 e mais um estado com a Teneré, Le Capel. As Tenerés estão guerreiras, hein? E olha que atravessar o Pará não foi fácil. Estado com a estrada ruim. E sejam bem-vindos ao estado do Amazonas. Nada melhor do que tomar uma água fresca na Transamazônica. Tô sentindo meu amortecedor começar a bater. Será que a gente consegue trocar o seu? Então essa aqui é a ponte sobre o Igarapé dos Palmares, quilômetro 0 da BR-230. Aqui no estado do Amazonas. Esses últimos 60 quilômetros, como vocês viram, foi bem complicado. É uma pena numa rodovia icônica como essa não colocarem nenhuma placa de divisa de estados. A gente só sabe olhando pelo GPS e porque na placa está escrito quilômetro 0. Agora vamos seguir para Apuí. Pelo menos as pessoas que nós conversamos, que são aqui da região, disseram que a partir daqui a estrada fica muito boa. E vamos precisar que ela esteja boa mesmo, porque tá muito difícil de andar com a moto com o amortecedor estourado. A moto tá pesada, né? Tem esse fator também. Tá com a balança de XT e o escapamento bate na pinça de freio. Então nós já arrumamos várias coisas decorrentes dessas pancadas. Já estourou o flexível, já estourou um disco. Trincou um disco, né? Nós trocamos por precaução, óbvio. E aqui é o Igarapé Palmares. Olha o tamanho dos troncos ali caídos. Impressionante. Tem uma arara gritando aqui. Um som espetacular da natureza. Registro feito, seguimos agora pelo Amazonas.
Estamos a 212 quilômetros de Apuí. Sai, bichinho. Esse mosquitinho, a mordida doída. Vou ver se a gente consegue trocar o amortecedor da minha moto. Vai ser uma tarefa difícil. Eu preciso levantar a moto e colocar algum suporte embaixo. Para quem acompanhou lá o episódio que saímos de João Pessoa, o Lê trouxe 2 amortecedores, mas ele acabou trocando só o da minha e o da dele permaneceu o mesmo. Então tem um inteiro com ele ali. Aqui já melhorou bem a estrada. Só não pode aparecer buraco de uma hora para outra, porque senão a pancada é forte com a moto sem suspensão. Chamando o roubo da fera, é o Thiago e a Venere no mundo velho de guerra. Partiu a Amazônia sem medo, lama na bota, caminhão na contramão, e a Venere afrouxando os pinos, pode ir, irmão. Viagem de moto, com alma e com barro, no mundão velho de guerra, só vai quem é raro. Quebrou a moto, a Thiago é esperto, trouxe o mecânico junto, porque o caos é certo. Mas o Thiago não para, é movido à loucura. Desafio é rotina, e perrengue é a cura. Mas o Thiago não para, é movido à loucura. Desafio é rotina, e perrengue é a cura. Viagem de moto, gritando alto no vento, com a Venere sofrendo, mas curtindo o momento. Quebrou a moto, é rotina do guerreiro. Mecânico amigo veio junto pra resolver o entreveiro. O protetor de corrente caiu. Caiu não, né? Quebrou a orelhinha que fica na balança. Agora eu tô sem o protetor de corrente, fazendo poaca pro Lecapel. A poeirona que sai. Mais um motoca aqui. Vou lá tentar mostrar aqui a altura do escapamento e da pinça de freio, que é onde dá o problema. Viram? É isso. É movido à loucura, desafio é rotina, e perrengue é a cura. Viagem de moto, gritando alto no vento, com a Venere sofrendo, mas curtindo o momento. Quebrou a moto, é rotina do guerreiro. Mecânico amigo veio junto pra resolver o entreveiro. No mundão velho de guerra, é assim que se vive, na estrada no caos, mas sempre livre. Vrum, dum, gato gritando alto no vento, com a Venere sofrendo, mas curtindo o momento. Quebrou a moto, é rotina do guerreiro. Mecânico amigo veio junto pra resolver o entreveiro. No mundão velho de guerra, é assim que se vive, na estrada no caos, mas sempre livre. Quando a estrada é boa, tem uma desvantagem, porque você abusa e nem sempre ela vai ser boa 100%. Que é o Igarapé, ramal Tapajós. Às vezes aparecem umas valas, igual apareceu agora há pouco, que eu quase voei. Graças a Deus eu consegui controlar a moto. Foi bem numa ladeira assim, eu subi o morro, na hora que tava descendo no meio do morro, tava prestando atenção em outra coisa, apareceu a vala atravessando assim, gelado na pista. Não sei porque que o pessoal tá colocando umas plantas aqui, ó, de sinalização. Não sei se é buraco, coisa do tipo. Oba. Ó que rio bonito, pessoal. Rio de águas escuras. E parece ser fundo, hein? Rio Palomita.
retas. Olhem as marcas aqui dos atoleiros em época de chuva. Se olha essa terra aqui, parece que quando molha não fica liso, porque tem cascalho, né? Mas leva engano. Tem cada marca de atoleiro aqui que dá até medo. Oba! Estamos aqui no quilômetro 70, no estado do Amazonas. Esse trechinho já começou a ter bastante buraco, mas eu acredito que seja só esse pedaço, ó. Atoleiros. Ó, aqui, as crateras. É o pneu dos caminhões que faz isso. Uma carretona descendo. Tem que encostar aqui. Espera passar. E tá vindo mais uma. Ó a bichona velha. Aqui, ó, pensou o atoleiro que não era isso aqui? Que não foi, né? É, aqui acho que era um atoleiro feio. Aí estão fazendo o ajuste. Umas britas gigantes que põe aqui embaixo, ó. Eita, nós. Só descansando aí. A água baixando. Ai, buraco. Nossa. Começa a aparecer o capim. Mas que é bonito, é, né? Que bonito, não? Mira que bonito. Cai. Tá vazando gasolina. Ó a vala que eu caí. Não? Só voei em cima nessa vala aqui, ó. Eu caí da mesma jeito. Você caiu também? A moto caiu, fiquei em pé. Uma vala desse tamanho. A roda está na frente. Tá sofrendo aqui. Eu vi. Só vou tirar a moto daqui. Rapaz. A hora que bateu aqui não teve o que fazer. A moto foi para um lado, eu fui para o outro. Eu vim nessa reta aqui, aí começou essas valas pequenas. Aí não dá para segurar, para frear a moto que ela sai deslizando. E aí encostou com essa, chegou nessa. Tortadinha. E o carro tava fazendo uma poeirona na tua frente, não tava? Eu não tava conseguindo enxergar nada. A hora que eu vi aquele monte de buraco, eles iam para um lado, eu não sabia para onde eu ia, aí eu caí, na verdade, eu consegui sair. Pessoal, graças a Deus tá tudo bem com a gente. O Lê também caiu numa vala. Caiu não, né? A moto ficou fincada numa vala. E os carros passam, levantam uma poeira e não tem muito o que fazer. Aqui é surpreendente que os caras falam, entrou aqui no estado do Amazonas, a estrada melhor. Realmente melhora. E a gente tava comentando agora há pouco, você começa a ganhar velocidade na confiança que a estrada tá boa,
De repente você cai numa vala do tamanho da moto. Os carros passam, levanta aquela poeira. E no meu caso eu não enxerguei nada, quase em frente ao Boteco do Mineiro. A vala era tão grande que a moto ficou enfincada dentro. Se eu tivesse que levantar não ia conseguir. Eu consegui sair da vala acelerando. Mas os braços estavam os dois formigando. É, isso é Transamazônica. Olha isso aqui. Imagina você vindo aqui nessa direção, a moto veio por aqui, ó. Aí bateu aqui, ó. Aí Thiago Noronha foi pro chão. Depois do susto, vamos seguir. O meu guidão também entortou um pouco. Daqui a uns 20 quilômetros tem a Vila Sucunduri. Deixa eu parar lá para tomar alguma coisa, comer alguma coisa e poder seguir. Quebrou o suporte da Insta. Estamos chegando aqui, se eu não me engano, é na comunidade do Sucunduri. Ah, tem a balsa. É aqui que tem a balsa. Moto R$10. Tem uma balsinha menor ali que carrega a moto também. Opa, bom dia. Sucunduri. Agora travou de vez o acelerador. Ele tá enroscando muito, né? Tá terra. Entortou? Hã? Entortou a frente? Entortou um pouquinho. Aí pessoal, a balsa acabou de chegar. Agora vai sair 11h30 aqui no rio Sucunduri. Desceu o carro que estava aqui. E agora temos que esperar a volta. Bora lavar roupa, Lecapel, no rio? Vou dar um mergulho, dá tempo ainda. Duvido, eu não acredito. Aí, ó. E vamos embarcar. Embarcamos, agora esperar a balsa atravessar. Aqui, ó, os horários. Custou R$10 a travessia de moto. E eles não tem correnteza e tem um cabo de aço ali para segurar a balsa. Pronto. Alô? Almoçar que a fome apertou. Restaurante Dona Rosa. Ela tem dormitório. Se tiver um lugar para dormir, a gente vai dormir aqui hoje. A gente deu uma reprogramada aí na viagem, porque as coisas não caminharam do jeito que gostaríamos. Hotel. Será que é pra cá? Eu. Aí pessoal, parada pro almoço.
movimentada. E nós decidimos que nós vamos ficar por aqui hoje, porque as motos precisam de um descanso e a gente também. Olha o pratinho. Pronto. Le Capel já conseguiu um hotel aqui na frente. Saiu R$50 por pessoa. E o almoço aqui R$40 o self-service. Hoje é um domingo, tem uma prainha indo reto aqui. Nós vamos lá visitar. E o hotel tá aqui, ó. A minha moto não passa aí. Pessoal, a moto sem baú é outra coisa. Eu tenho uns 60 kg de bagagem. Agora nós vamos tomar um banho de rio. Olha aí, ó. A moto limpinha, de garagem, nunca andou na terra. Aqui é a marca das pancadas, ó. Caiu em vários buracos de novo, não caiu? Vários. Não, abriu aqui, ó. Aqui, ó. Abriu o escapamento. Isso é respiro, dá licença? Já trocamos o mangote. Pra que se usa o sangrador? Pra não sangrar. Tem necessidade. Não precisa, né? Depois que quebra, não precisa mais. Arrancou. Nem tem muita terra. E aqui quebrou o suporte do baú também, não sei porquê. Mas é assim, né? A gente tava comentando agora que é só você estando aqui para entender o que é atravessar essa estrada. Ela, ao mesmo tempo que é uma delícia você andar com uma Teneré nela, assim, hoje eu vim curtindo a paisagem e ouvindo o som do motor no meio da floresta. Então isso é um prazer que não tem explicação. Só que se você quiser vir para cá e quiser vir de Teneré, venha preparado, porque aqui a moto é exigida ao máximo. O seu corpo é exigido ao máximo, a sua mente é exigida ao máximo. Eu estou no meu limite de pilotagem, de capacidade, de energia. A moto, né? A gente estava comentando agora, a moto está nos limites dela. É perigoso? Se você fizer com calma, planejado, não, você consegue fazer. Mas você tem que vir preparado para enfrentar tudo isso e estar disposto a enfrentar. Se você tiver mais vontade do que as suas dificuldades, você vai conseguir. E outra coisa, o tempo, né? Não venha com tempo contado, porque uma chuva pode acabar com todo o seu cronograma. Olha aí. E a borracha tá ali. O vazamento a princípio parou. O que melou ali foi, eu acho que foi o óleo do resquício que tava aqui.
Agora nós vamos tomar um banho de rio na prainha que tem aqui, em Sucunduri. A prainha fica a 2 km daqui, então é melhor ir de moto. O rio tá aqui do lado. Aí, ó, paramos a moto ali na sombra. E aqui tem um rio. Olha só que legal. Vai, Lecapel. Ah, aqui, ó. Rapaz, e a água tá gelada, hein? Ó, que beleza. Nada contra a correnteza. A correnteza aqui é forte pra caramba. E aqui no fundo tem areia. Areia branquinha. É bom que lava a roupa, ó. Vou lavar a roupa. Caramba, a correnteza é forte mesmo, hein? É, pessoal, esse tipo de coisa aqui é o tipo de coisa que dinheiro não compra. Uma parada a princípio não planejada. E olha onde que nós viemos parar, aqui no Rio Sucunduri. É um lugar comum de travessia aqui dos viajantes de moto, mas ninguém planeja ficar aqui, que era o nosso caso também. Mas por conta dos acontecimentos nós acabamos optando em ficar por aqui, almoçamos naquele restaurante. E aí eu perguntei para a mulher se tinha algum lugar para entrar no rio que não seja ali do lado da balsa. E aí ela falou, ó, roda 2 km aqui nessa rua que vocês vão chegar numa prainha. Vai estar lotada porque é domingo, mas olha que lugar legal. Olha a dimensão desse rio. Ó, no meio da floresta amazônica, aproveitando esse Brasilzão velho de guerra. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lecapel, tem alguma consideração final para este dia? Tem uma consideração final. Apesar de tudo que a gente comentou até agora, tudo isso vale a pena para você chegar e tomar banho no Sucunduri, um rio amazônico, numa tarde de domingo como essa. E é isso aí. Se vocês gostaram, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscrevam. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THNoronha aí. Lecapel. Valeu e fui!